amigos, sou o professor Vitor Stuck, professor de Direito do Trabalho, Processo de Trabalho aqui do Curso Fórum, sou mestre e doutor em Direito do Trabalho e vim conversar sobre esse benefício emergencial criado pela medida provisória 936. Nós já tivemos a oportunidade de falar um pouco nos outros vídeos, né, que nós tivemos aqui durante toda essa semana do trabalhador. Falamos sobre redução de jornada e salário, falamos sobre suspensão do contrato, falamos também sobre aquela possibilidade de antecipação de férias, sobre teletrabalho, e aqui a gente conclui essa semana com essa circunstância de análise da possibilidade de pagamento desse benefício emergencial. Quando nós falamos do benefício emergencial, precisamos trabalhar a partir do programa instituído pela medida provisória, a finalidade, né, dessa medida, que é a manutenção do emprego e da renda com a aplicação dessas medidas durante o estado de calamidade pública que nós estamos vivendo. Os objetivos são preservar o emprego e a renda, garantir a continuidade das atividades laborais e reduzir o impacto social decorrente das consequências do estado de calamidade pública e de emergência de saúde pública. São 3 as medidas. O que nós vamos falar agora é sobre o programa de benefício emergencial a partir da possibilidade de redução proporcional de jornada, que falamos em vídeo anterior, e da suspensão temporária do contrato de trabalho, que também falamos em vídeo anterior. As 3 medidas serão celebradas, implementadas por acordo individual ou negociação coletiva, e aí nós lemos, né, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Quando os empregados têm salário igual ou inferior a 3.135, ou portador de diploma de nível superior com o recebimento de 2 vezes o limite máximo dos benefícios da Previdência Social. Para os demais empregados, as medidas somente poderão ser estabelecidas por convenção ou acordo coletivo, exceto a redução de até 25%, que em qualquer caso pode ser por acordo individual, nos termos da medida provisória. Eu sempre lembro, e falei isso nos outros vídeos, que o programa emergencial, em nenhum aspecto, né, nem para a redução de jornada salário, nem para a suspensão do contrato e nem para pagamento do benefício, se aplica no âmbito da União, Estados, Distrito Federal, municípios, órgãos da administração pública direta e indireta, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, inclusive as suas subsidiárias e os organismos internacionais. O benefício de preservação do emprego e da renda será pago nas seguintes hipóteses. A primeira, quando houver redução proporcional de jornada e de salário. Então não é que o empregado vai ter somente a redução de jornada e salário, vai receber um complemento do governo. Agora, quando ele tiver também a suspensão do seu contrato de trabalho, essa é a outra hipótese, quando houver suspensão temporária do contrato de trabalho. Quem paga esse benefício? O benefício será custeado com recursos da União, operacionalizado e pago pelo Ministério da Economia. Tem muita gente que fala, eu vou receber um benefício do INSS. Não, é diretamente por meio do Ministério da Economia, não é um benefício previdenciário, é um benefício emergencial criado por uma medida provisória. Em relação ao momento, né, e a forma de pagamento, esse benefício ele é de prestação mensal, devido a partir da data do início da redução da jornada de trabalho ou da redução de jornada de trabalho e salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho. Observado o seguinte, o empregador vai informar ao Ministério da Economia a redução da jornada de trabalho e de salário ou a suspensão temporária do contrato de trabalho no prazo de 10 dias, contado da data da celebração do acordo. A primeira parcela será paga no prazo de 30 dias, contado da data da celebração do acordo, desde que a celebração do acordo seja informada no prazo de 10 dias, contado da data da celebração. Então, a figura é a seguinte: celebrou o acordo, o empregador tem 10 dias para informar o Ministério da Economia e o Ministério da Economia, se comprovar que o prazo de 10 dias foi cumprido, ele tem 30 dias, não da data do recebimento da informação, e sim da celebração do acordo. Então, da celebração, 30 dias.
O benefício emergencial será pago exclusivamente enquanto durar a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário ou a suspensão temporária do contrato de trabalho. Se o empregador não informar em 10 dias, 3 serão as consequências. O empregador fica responsável pelo pagamento da remuneração do valor anterior à redução da jornada de trabalho e de salário ou da suspensão temporária do contrato, inclusive dos respectivos encargos sociais, até que a informação seja prestada. A data de início do benefício emergencial de preservação do emprego e de renda será fixada na data em que a informação tenha sido efetivamente prestada e o benefício será devido pelo restante do período pactuado. E a primeira parcela será paga no prazo de 30 dias, contado da data em que a informação tenha sido efetivamente prestada. Peraí, Vitor, mas você não falou que de 30 dias do acordo? É 30 dias do acordo quando o empregador cumpriu os 10 dias. Se ele não cumpriu os 10 dias, não é que o empregado nunca vai receber esse benefício, vai. Mas aí serão 30 dias da data da comunicação. Se ele não comunicar em 10 dias da data do acordo, ok? O recebimento do benefício não impede a concessão e não altera o valor do seguro-desemprego ao que o empregado vier a ter direito, desde que cumpridos os requisitos legais próprios do seguro-desemprego no momento de eventual dispensa. Esse ponto muitas pessoas me perguntam, muitas. Naquela visão assim, ó, o contrato fica suspenso, isso não significa rescisão do contrato, ou haverá redução de jornada e de salário. Nesses períodos, o empregado vai receber benefício emergencial, pode ter complementação, que a gente vai ver daqui a pouco, e o empregado fica estável depois que ele volta desse período. Agora, passou todo esse período, se o empregador mandar embora, como é que fica a questão do seguro-desemprego? Ele terá direito ao seguro-desemprego caso ele cumpra os requisitos para o seguro-desemprego, independentemente do recebimento desse benefício emergencial. Porque muita gente fica confusa falando, Vitor, eu vou receber esse benefício emergencial durante 3 meses. Então eu não vou receber o meu seguro-desemprego? Se houver a rescisão do contrato de trabalho após todo esse período, inclusive o período de estabilidade, ele terá, caso ele cumpra os requisitos da lei do seguro-desemprego, ele terá direito de receber, sim, o seguro-desemprego. O benefício não anula o direito futuro, eventual, caso ele seja necessário, ao seguro-desemprego. Em relação à circunstância, nós temos, na hipótese de redução de jornada de trabalho e de salário, vai ser calculado o benefício aplicando-se sobre a base de cálculo percentual de redução, e na hipótese de suspensão do contrato, ele vai ter 2 valores. 100% do valor do seguro-desemprego a que o empregado teria direito, na hipótese de suspensão do contrato, pelo prazo máximo de 60 dias, que pode ser fracionado em 2 períodos de 30, ou equivalente a 70% do seguro-desemprego, quando a empresa auferiu, no ano calendário de 2019, uma receita bruta superior a R$ 4.800.000, pois somente poderá suspender o contrato mediante pagamento de ajuda compensatória. O benefício emergencial será pago independentemente do cumprimento de qualquer período aquisitivo, de tempo de vínculo de emprego e de número de salários recebidos. Não há nenhum requisito a não ser empregado. O benefício não será devido ao empregado que esteja ocupando cargo ou emprego público, cargo em comissão de livre nomeação e exoneração ou titular de mandato eletivo, ou em gozo de benefício de prestação continuada do regime geral ou dos regimes próprios da Previdência, exceto pensão por morte ou auxílio acidente. São as 2 exceções que admitem. E do seguro-desemprego em qualquer de suas modalidades. Então ele não vai receber quando estiver recebendo o seguro-desemprego. E também bolsa de qualificação profissional de que trata o artigo 2A. É possível cumular o benefício emergencial com uma ajuda compensatória por parte do empregador. E isso vale, também vejo que existe essa dúvida muito presente, tanto para a suspensão quanto para a redução de jornada de salário, nos 2 casos. Então, é que assim,
havendo suspensão do contrato, quando a empresa faturou em 2019 mais de 4.800.000, ela é obrigada a dar uma ajuda compensatória de 30% do valor do salário. Nos demais casos, caso a empresa queira, ela pode dar esse auxílio complemento. Ele pode dar um complemento, e aí nós vamos ver que não tem natureza salarial, não vai gerar nenhum encargo para o empregador. É um benefício a mais para o empregado. Esse benefício, né, poderá ser acumulado, então, com o pagamento pelo empregador de ajuda compensatória mensal em decorrência da redução de jornada de trabalho e de salário, ou da suspensão temporária de contrato de trabalho de que trata a medida provisória 936. Na hipótese de redução proporcional de jornada e de salário, a ajuda não integrará o salário devido ao empregado pelo empregador. A ajuda compensatória mensal deve ter o valor definido em acordo individual pactuado ou em negociação coletiva, terá natureza indenizatória e não integrará a base de cálculo do imposto sobre a renda retido na fonte ou da declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda da pessoa física do empregado. Não integrará a base de cálculo da contribuição previdenciária e dos demais tributos incidentes sobre a folha de salários e não integrará a base de cálculo do valor do FGTS, nem dos empregados comuns, né, os urbanos e rurais, nem dos empregados domésticos, aqueles regidos pela Lei Complementar número 150 de 2015. E poderá ser excluída do lucro líquido para fins de determinação do imposto sobre a renda da pessoa jurídica e de contribuição social sobre o lucro líquido das pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real. Aqui é um ponto muito importante para os empregadores. Em resumo, nós temos duas possibilidades, né? Nós sabemos que é possível a redução da jornada barra salário e aí tem complemento de auxílio emergencial e temos a possibilidade de suspensão do contrato com o pagamento do benefício emergencial ou uma parte desse benefício. Temos as duas modalidades. E é possível sempre haver a complementação de auxílio por parte do empregador que não vai ter natureza salarial, independentemente se for redução de jornada barra salário ou se for suspensão do contrato de trabalho. Então, em resumo, nós temos, havendo a redução de 25%, o benefício emergencial vai ser 25% do seguro-desemprego, se for 50% de redução, 50% do seguro-desemprego, e 70% de redução, 70% do valor do seguro-desemprego. Se a redução for nessa faixa, mais de 25 até 50%, vai ser de 25, mais de 50 até 70 vai ser 50, e a partir de 70 de redução, 70% do seguro-desemprego. Lembrando que para essas outras reduções, só pode fazer por acordo individual para todos os empregados até 25%, de 50 ou 70, quando o empregado tiver até 3 salários mínimos ou mais do que o dobro do teto da Previdência, e as outras alíquotas somente por negociação coletiva de trabalho, ou seja, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. E, na hipótese de suspensão do contrato, quando a empresa faturou até 4,8 milhões, não é obrigatória a ajuda compensatória mensal, caso queira, pode. O valor do benefício vai ser 100% do seguro-desemprego, do que o empregado teria direito, e pode ser celebrado por acordo coletivo para todos os empregados, e no caso de acordo individual, essa separação que a gente já mencionou. Acima de 4,8 milhões de faturamento, é obrigatória a ajuda mensal compensatória de 30% do salário do empregado. E o valor do benefício é de 70% do seguro-desemprego. 70% do seguro-desemprego. Me resta, então, agradecer a sua atenção, me colocar inteiramente à disposição. Aqui estão os meus contatos, meu WhatsApp, meu Instagram. Pode mandar mensagem, pode passar a seguir no Instagram, tem muita novidade lá. Eu estou de verdade à disposição. Agradeço demais a sua atenção. Qualquer dúvida, entre em contato. Acho que é uma possibilidade que a gente tem de contribuir nesse momento, de ajudar as pessoas. Acho que esse é o intuito
desses vídeos, né, prestar informação, poder ajudar, esclarecer as dúvidas, para que as pessoas recebam o que é justo, o que é devido e para que as relações se mantenham. Muito obrigado pela sua atenção. Eu estou de verdade à disposição. Qualquer dúvida é só mandar mensagem. Como eu sempre falo, estamos sempre juntos e agora, inclusive, nesse momento de pandemia. Muito obrigado.